quantidade de receita, essa quantidade de remédio, cada dia é um remédio novo, eu quero jogar tudo isso pro alto, eu não quero mais ter que tomar esses remédios. Não tomem remédios, você pode fazer outras coisas melhor. Já tentou exercícios? Os psiquiatras e as indústrias farmacêuticas só querem enriquecer às suas custas. Quem nunca ouviu esses conselhos antes? Basta dizer que usamos algum medicamento para tratamento de doenças psiquiátricas que muitas pessoas veem com milhares e milhares de soluções que poderiam ser melhores que os medicamentos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que não, as medicações não devem ser tomadas à torto e à direito. E existem opções sim que possam resolver o transtorno antes de chegar à necessidade de usar os fármacos. Antes de falar das opções para tratamentos de doenças como depressão, por exemplo, vamos pensar em uma pessoa que tem a glicemia um pouco alta, ou seja, ela é pré-diabética. Ela não vai iniciar o uso de insulina imediatamente. Primeiramente, ela vai fazer uma dieta restrita, tentar voltar esse nível de glicose a níveis normais e, se não for a solução, então ela vai entrar com o tratamento com a insulina. Da mesma forma, podem ser os transtornos psiquiátricos. A gente pode ter uma gama de variadas atividades para ajudar a melhorar o quadro antes que seja necessário entrar com tratamento de fármacos. Por exemplo, a prática de exercícios que liberam endorfinas são responsáveis pela sensação de recompensa e bem-estar. Temos terapias também, terapias ocupacionais, cognitivas, psicanálise comportamental e outras. Podemos praticar medicação, yoga, orações. Sim, orações, porque no momento em que você está em oração, você está em um momento em que seu pensamento está focado, você está com uma respiração controlada, é como se fosse uma medicação e pode sim ajudar a diminuir sinais de ansiedade. A gente pode desenvolver hobbies, como eu, por exemplo, já tentei criar vários hobbies, alguns deram certo, os outros nem tanto. Eu já tentei criar um bullet journal, que é essa espécie de diário aqui que você vai marcando o que vai acontecendo no seu dia, e daí aqui você vai acompanhando mais ou menos como está seu humor, e daí você pode usar ele como diário também, descrever o seu dia a dia, e também aqui você vem e anota algumas coisas pelas quais você são gratas, para lembrar que tem coisas para ser gratas. Aqui você pode fazer um rastreamento, né, um acompanhamento da sua alimentação. Então esse bullet journal ele pode ajudar de várias formas. Por exemplo, aqui eu anotava algumas citações que me inspiravam, aqui tinha uma parte para descarregar aquela raiva toda, né, e assim por diante. Tentei esse bullet journal. Daí eu ganhei esse livro super fofo de uma amiga minha e tentei novamente fazer um bullet journal aqui. Ficou até um pouquinho mais bonitinho, mais organizado. Aqui eu anotava, né, como eu estava me sentindo, então eu marcava os dias do mês, se eu estava me sentindo assim. Aqui novamente coisas pelas quais eu era grata, os meus goals de vida. E aqui algumas coisas ruins que tinham acontecido durante o mês, mas do lado de cá algumas conquistas também, né, que eu realizei. Eu também criei esse scrapbook, que era um caderno para eu recordar coisas realmente memoráveis. Então, o período que eu fui para os Estados Unidos. Daí aqui, o meu primeiro dia em Chicago, eu anotava coisas legais que aconteciam lá e ilustrava com fotinhos. Meu primeiro dia em Minneapolis, lá em Minnesota. Meu primeiro dia em River Falls, que foi a cidade onde eu morei e estudei. Então, várias fotinhas de lá, eu com a minha amiga Priscila, beijos, Pri. Aqui, a primeira vez que eu fui num jogo de beisebol e eu fiquei bastante entediada. E era um hobby que eu adorava fazer, que é esse scrapbook. Porque você guarda memórias de um jeito divertido aqui. Então, é um outro hábito que pode ser saudável, que pode te ajudar. Eu também desenho um pouco e me ajuda muito, porque quando eu tô desenhando é um momento que eu tô muito focada. Então, é um momento no qual eu não tô com pensamentos ali na minha mente sobrepondo, eu tô pensando somente no desenho. Então, aqui alguns desenhos um pouquinho mais antigos, né, um pouquinho mais simples. Jack Sally, do Estranho Mundo de Jack. Aqui alguns desenhos um pouco mais recentes, desse que eu realmente gosto muito desse desenho. Esse aqui, um dos meus melhores amigos, o Chiquinho. Beijo, Chiquinho. E outros, né, desenhos, eu gosto bastante de desenhar pessoas. Acho bem interessante. Aqui o desenho de um barquinho, né. E aqui o meu primeiro desenho colorido que eu gosto muito, que é a Maple Leaf, que é aquela folha lá do Canadá. São formas de livrar a minha mente, né? São formas de aliviar. Também tenho o hábito da leitura. Eu trouxe aqui alguns livros que eu gosto de ler e que me distraem bastante, como A Situação Humana, do Aldous Huxley, 1984, do George Orwell, que eu recomendo pra todo mundo que leia esse livro é incrível. O novo clássico de todos os tempos, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que é excelente, recomendo muito a leitura desse livro. Um outro clássico do George Orwell, que explica de uma forma meio fabulosa como seria a tentativa de instalar o comunismo em uma fazenda. É um livro incrível também, vale muito a pena ler. O livro do The Doors, né, que é uma biografia do The Doors, que eu sou apaixonada por esse livro, achei ele incrível. E depois que eu comprei ele, não tinha visto ainda, e daí eu
E a gente pode também desenvolver um relacionamento afetivo com um animal de estimação. Sim, adotar um pet pode ter influência muito positiva sobre algumas depressões e ajudar em estados de tristeza também. Quando a gente se envolve com um animal de estimação, a gente libera ocitocina, que é conhecido como o hormônio do amor, que é aquele hormônio que é liberado da mãe para o filho no momento da amamentação, ou quando você abraça uma pessoa que você ama muito, e é um hormônio que te faz sentir incrível bem-estar e muito prazer. Então, ter um cachorrinho, um gatinho ou qualquer animal de estimação com o qual você tem uma relação bem próxima pode ser sim um modo de aliviar os sintomas da depressão sem precisar de remédios. Mas eu preciso ter responsabilidade, tempo, dinheiro para ter um pet. Então nem sempre a gente pode ter um animalzinho de estimação. Eu tive o prazer de estudar em uma universidade que oferecia o serviço de pet terapia, onde você podia ir brincar com cachorros e gatos para aliviar estresse, tensões e melhorar o humor, diminuir a ansiedade. Era um serviço semanal, se não me engano eram às terças-feiras. Eles traziam animais de abrigos ou alguns donos levavam os animaizinhos deles e a gente podia ir lá e brincar e ter essa interação. E eles sabiam que aquilo trazia um efeito positivo sobre toda aquela ansiedade carregada por estudantes, que sempre é muito grande, ansiedade, pressão e consequente depressão. Mas e quando a doença já avançou a um quadro mais crítico e se torna realmente necessária a intervenção medicamentosa? Os medicamentos são necessários sim para regular os níveis hormonais, né, que a gente produz. Esses níveis que são responsáveis pela sensação de prazer, felicidade, tristeza, angústia, medo, todos eles ficam um pouco descontrolados. São hormônios como a dopamina, a serotonina, a corticotrofina, cortisol, T4 e outros hormônios. É uma bagunça de hormônio, então por isso é uma doença, por isso é um descontrole no seu corpo, como um descontrole no fígado, no pâncreas, é um descontrole sério, é uma doença séria e precisa ser tratada e algumas vezes, por mais que você tenha tentado outros métodos, você tem que chegar ao método medicamentoso. E existe uma grande resistência a tratamentos com os remédios, o que pode agravar ainda mais a situação e o que pode levar a pessoa a resistir a fazer o tratamento dessas doenças com medicamentos. Muitas pessoas julgam que essa exacerbação do uso de medicamentos é meio que um complô de psiquiatras juntamente com indústrias farmacêuticas para aumentar as vendas e aumentar o lucro daquelas empresas. Outras pessoas sabem que os medicamentos são drogas e que essas drogas elas trazem efeitos colaterais e que podem trazer malefícios tardios ao corpo, assim como ao fígado e aos rins, que são responsáveis geralmente por metabolizar a grande maioria desses medicamentos. E existem ainda os que acreditam que a depressão é uma doença da alma e não psicológica, e não uma doença real, e acreditam que a fé é o único caminho para a cura. Então acabam aconselhando as pessoas a não seguirem o tratamento, não por maldade, por acreditarem estar fazendo bem. Por exemplo, eu tive um grande amigo que quando me conheceu eu fazia uso da fluoxetina e ele sabia de alguns efeitos colaterais daquela fluoxetina para mim e ele falou: eu queria te ver melhor, eu não queria que você continuasse tomando esses remédios. Claro que isso sem maldade alguma, com a intenção de me fazer o bem. Então ele me deu esse caderninho, que era um caderninho para eu aliviar as tensões, para quando eu não quisesse falar com ninguém, para que eu pudesse escrever aqui, colocar esse sentimento para fora, aliviar essa pressão. O que também pode ser de grande ajuda, pode ser um tratamento que, se você não tiver numa causa tão crítica de depressão, você pode resolver com um tratamento simples como esse, ou pode ser auxiliar a outros tratamentos. Então ele me deu isso aqui sem maldade nenhuma, para que eu pudesse aqui escrever minhas angústias, desabafar e assim aliviar toda a pressão. Foi uma boa ajuda, mas eu tomei a decisão errada, larguei a minha medicação de uma vez, sem acompanhamento médico. Eu tive uma piora terrível no meu quadro depressivo. A minha depressão ela aumentou fortemente e eu passei por
horrores após isso. Eu passei de crises de pânico, crises de automutilação, tentativa de suicídio. Então eu passei por uma complicação do quadro justamente por ter abandonado a medicação sem o acompanhamento devido. E eu já ouvi várias vezes, mas várias vezes, que eu sou hipocondríaca, que se eu fizesse mais esforços físicos para estar cansada no final do dia, ou seja, saísse da cadeira, parasse de assistir YouTube e fosse capinar um lote, eu com certeza teria sono à noite e dormiria. Algumas amigas já me disseram que seria impossível uma pessoa passar a noite inteira sem dormir, que eu deveria estar dormindo de dia ou fazendo alguma outra coisa. Eu já cheguei a passar mais de 48 horas sem dormir e eu fiquei completamente exausta e acabada. E eles já me disseram também: Ellen, isso não é coisa da sua cabeça? Eu sei. Sim, é coisa da minha cabeça. Eu sofro de ansiedade e depressão. E logo, esses transtornos agravaram e trouxeram a insônia. Então é sim coisa da minha cabeça. E as pessoas falaram: não, porque logo antes de dormir, você já tá preocupado. Nossa, eu tenho que tomar meu remédio, porque senão eu não vou dormir. Sem antes tentar, sem antes deitar e dormir. E as pessoas não sabem que eu já tentei isso por várias vezes. Que por várias vezes eu já passei a noite completamente acordada por estar tentando dormir sem tomar nenhum remédio. E não, gente, eu não gosto de consumir essa quantidade de medicamentos. Fora os efeitos colaterais, apetite muito elevado às vezes, falta completa de apetite em outras vezes, queda de libido, os potenciais danos ao fígado e rins, como eu falei, no futuro que eu posso ter. Eu preciso regrar minha vida em várias coisas. Reuniões simples, às vezes eu não posso ir, porque às vezes eu tenho que acordar cedo no outro dia de manhã, e se eu tomar minha medicação de dormir tarde, no outro dia eu não vou conseguir acordar cedo. Ou então eu não vou tomar minha medicação para dormir, para não perder o horário, e não vou dormir a noite inteira, e no outro dia eu vou estar incrivelmente cansada. Tudo tem que ser planejado para mim. Eu já perdi muitas festas e já passei dias extremamente exaustas por ter decidido não tomar o remédio para aproveitar um pouquinho também a vida, porque eu quero aproveitar também um pouco a vida. E assim, eu tenho que tomar cuidado com toda decisão que eu vou tomar, inclusive sobre consumir ou não bebidas alcoólicas, porque tem um grande perigo da interação medicamentosa com o álcool. Eu tomo muitos remédios e é um perigo real. Então eu tenho que calcular, eu tenho que pensar se eu vou tomar ou não, qual remédio eu vou deixar de tomar aquele dia, em ordem de talvez beber um pouco. São coisas que eu tenho que colocar na balança e pensar sempre. E mais do que qualquer outra pessoa, eu quero deixar de tomar esses medicamentos. Mas eu quero ser prudente em relação a isso. Porque eu sei o quão aterrorizantes são os ataques de pânico. Eu sei do quanto já me machuquei. Eu sei que a sensação de estar sufocando. Eu me lembro especialmente da falta de esperança completa, de um vazio intenso que me fez levar a uma falta de vontade de viver muito grande e a tentativa quase bem sucedida de suicídio, que é um episódio que eu quero explicar em um outro vídeo com mais detalhes. Então eu sei bem o que são noites em claro, em que nada pode distrair a sua cabeça, em que o choro é constante, todos os pensamentos ruins do passado, do presente e do futuro vêm e não calam a boca. A sua cabeça fica um barulho infernal dos seus próprios pensamentos que você não consegue calar simplesmente. E daí eu sei das dores de cabeça por ter passado a noite toda chorando e com esses pensamentos ininterruptos. E isso causa um grande cansaço físico, um grande cansaço mental, gasta muita energia. E no outro dia eu não era capaz de fazer nada. Era como se eu tivesse passado a noite inteira realmente fazendo algum esforço físico, trabalhando. E eu só tinha passado a noite toda chorando e sofrendo com vários pensamentos. O que provavelmente é muito pior do que passar a noite toda trabalhando. E quando fora de crises tão agressivas assim, a insônia, ela é mais tranquila. Eu consigo passar a noite acordada assistindo uma série, sem ter muitos pensamentos. E no outro dia eu consigo render bem, eu consigo ter energia. Tem vezes que eu fico até mais hiperativa, um pouco mais irritadiça, mas eu consigo trabalhar, eu consigo fazer as coisas. Só que isso, um dia seguido de outro vai acabando sendo muito exaustivo,
vai acabando com a minha capacidade de ser produtiva e não é uma coisa que é boa para ninguém. As pessoas precisam de descanso, as pessoas precisam dormir um mínimo de horas. Então é preciso confiar no tratamento indicado pelo psiquiatra e saber que, se seguido corretamente, ele pode não durar para sempre, que você pode ir regredindo gradualmente a dosagem dos remédios que você toma até um dia você eliminar esses remédios. É um problema às vezes porque alguns medicamentos são caros. Os tratamentos acabam saindo caros e nem todo mundo tem dinheiro para bancar esses tratamentos. Daí, algumas vezes os psiquiatras vão e recomendam os remédios mais novos no mercado, os mais caros, que realmente eles vão ganhar uma comissão ali pela indústria farmacêutica, mas se você conversa com ele e fala, olha, eu realmente não tenho dinheiro, eu não consigo bancar esse tratamento, não tem um tratamento mais barato, um tratamento que seja mais acessível e que possa ser tão bom quanto, e ele provavelmente vai te indicar um outro medicamento. Existem até alguns tratamentos que são distribuídos pela rede pública de saúde. E você vai fazer testes, porque nem sempre o primeiro remédio que você tomar vai fazer o efeito desejado. Então, talvez seja necessário trocar de remédios e tudo mais, mas é possível sim ajustar essa questão para que você consiga o seu medicamento. E o que muitas vezes atrapalha a eficácia dos tratamentos é o mau uso dos medicamentos. Os horários não regulares, as falhas, esqueci de tomar o remédio esse final de semana, e a falta de paciência para que os resultados apareçam. Os remédios psicotrópicos, eles não atuam como remédio para dor de cabeça. Não é como se poucos minutos depois de tomar ele você já começa a sentir os efeitos. Eles demoram algum tempo para fazer efeito. Alguns levam de 15, outros até 3 meses para começar a mostrar um efeito positivo do uso daquele medicamento. Então é necessário ter paciência e confiar e não abandonar o tratamento, porque a melhora vai vir, mas ela é gradativa. Então é preciso ter persistência. E daí, se você já usa esse medicamento há um bom tempo e você pensa, nossa, eu já tô tão bem, acho que já posso parar, já tá bom. Então é só terminar aquela minha última caixa e beleza, né? Não faça isso. Não cometa o mesmo erro que eu fiz quando eu deixei de tomar fluoxetina de uma vez, porque você pode agravar sua situação, você pode voltar à estaca zero, isso se você não piorar o seu quadro. Então, siga a orientação do seu psiquiatra. Ele vai te orientar, ele vai diminuir as doses gradualmente, ele vai ver se os efeitos estão sendo positivos e ele vai reduzir até que ele tire completamente a medicação de forma controlada. Não faça isso por conta própria. Você não precisa chegar a estágios tão avançados. E se chegar, você precisa acreditar que existe um tratamento e que ele pode ser efetivo. Depende de você. Se dê uma chance. Dê uma chance à vida. E caso você esteja se perguntando onde eu arrumei essa caneca maravilhosa, essa caneca aqui é do Tour pelo Mundo, que é uma página muito legal no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, que é sobre viagens, mostra lugares lindos, são paisagens lindas que podem ser até relaxantes e que podem servir de inspiração para você planejar a sua próxima viagem. E aqui atrás ele tem uma citação do Mário Quintana que diz: viajar é trocar a roupa da alma. Então sim, viajar também pode ser uma terapia efetiva caso esteja nas suas condições para o tratamento contra a depressão. Então viaje um pouco mais, tome um pouco mais de água. Se lembre de manter a respiração, que ajuda muito. Se lembre de ter esperança e de saber que as coisas vão melhorar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um gostei. Vamos tentar fazer com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, tanto as que sofrem com depressão, quanto as que convivem com pessoas que sofrem com depressão, para a gente poder tentar ajudar o máximo de pessoas possível. E vamos também, por favor, se inscrever no canal e, se puderem, me sigam no meu Instagram, @ruishelen. Vocês podem deixar tanto comentários aqui nos vídeos, quanto mandar direct lá no meu Instagram, que eu vou querer responder e conversar e conhecer cada um de vocês.
porque o meu propósito aqui é ajudar vocês e me ajudar um pouco também, porque tem sido uma forma de terapia fazer esses vídeos aqui pra vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!